Entra depois. Amados irmãos, graça e paz. Só está muito alto, viu? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse o seu boletim. E vamos ler juntos o versículo que está na capa. Atos 24, 16. Leamos juntos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O tema da mensagem do pastor Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, plantador de igreja na África, em Manaus, nas igrejas ribeirinhas ali dos índios, do Amazonas, professor dos nossos seminários nessa área de missiologia. Ele escreve esse texto a respeito do que é esta consciência pura que está sendo colocada aqui no livro de Atos. Neste caso, ele se refere a partilhar a fé no Senhor Jesus. É interessante, porque o que é ter uma consciência pura, uma consciência limpa? É não ter dívidas, não é? Às vezes você está passando por uma situação, aí você diz assim, mas nesse caso a minha consciência está limpa, a minha consciência está pura. A ideia aqui tem a ver, quando você lê o texto todo de Atos 24, que era a obrigação da igreja, do pregador, do homem de Deus, do enviado de Deus, anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E é esse o contexto que Paulo está se referindo aqui. E quando ele diz, está com a consciência pura, é porque ele sabe que fez o esforço necessário para partilhar a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele, como cristão, perante o Senhor e perante a sociedade, ele está consciente de falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. A reflexão para nós nessa semana é: será que a nossa consciência está pura diante de Deus quando o assunto é a pregação do Evangelho? Diante da sua família, diante dos seus amigos, do seu trabalho, diante dos seus relacionamentos, diante de todas as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua frente, nós podemos, de fato, diante de Deus, afirmar que a nossa consciência está limpa, está pura diante do Senhor? Essa é a reflexão que nós queremos que você faça essa semana. Porque não basta apenas ter a consciência pura na área moral da nossa vida, na área dos nossos dízimos e ofertas, da nossa frequência na igreja. Tudo isso é importante, mas o principal objetivo de Jesus, quando nos chama para ser discípulos, é para fazer discípulos, é para adorar a Deus e pregar o Evangelho. Então, a fala do apóstolo, me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, está nesse contexto de dividir a mensagem do Evangelho com as pessoas. Como está a sua consciência diante de Deus, quando o assunto é este? Será que você entende que está limpa a sua consciência? Ou ainda você está no débito, no vermelho, carecendo então de mudar de atitude e de procurar obedecer e fazer a vontade de Deus, especialmente nessa área? A minha oração, o meu conselho e o esforço que precisamos fazer juntos é pregarmos o Evangelho, aproveitarmos as oportunidades, para que, de fato, diante de Deus e dos homens, possamos, como o apóstolo Paulo, dizer: eu estou me esforçando para ter sempre uma consciência pura diante de Deus. Observe que o apóstolo Paulo fala de esforço, fala de trabalho,
para essa consciência chegar, é necessário que você milite. Não é algo que cai do céu, né? Agora eu estou pregando o Evangelho. Não, é esforço mesmo. Precisamos vencer os medos, precisamos vencer a timidez, precisamos vencer a nossa falta de conhecimento do Evangelho. Aí a gente tem que estudar a Bíblia. Então, é esse esforço para pregar o Evangelho que Paulo está trazendo aqui. Eu oro nessa noite para que o culto de hoje também seja esse momento de reflexão sobre isso, de como estamos vivendo diante do Senhor e como está a nossa consciência diante de Deus e também diante dos homens. Com essa palavra, então, eu dou as boas-vindas a você, meu amado irmão, na expectativa que você pense sobre isso, reflita e viva essa experiência na sua vida. Que esse culto hoje seja um culto verdadeiro, que Deus se agrade de nós. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Toda a terra está cheia da Sua glória. Senhor, nessa noite nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque o Senhor criou todas as coisas para o louvor da Sua glória. Nós Te louvamos, ó Pai, porque desde Gênesis a Apocalipse, a Tua obra aparece nas Escrituras, de tal maneira que o Teu nome é exaltado, é glorificado entre as nações. Nós Te exaltamos, Pai, nós Te louvamos, porque se estamos vivos hoje aqui nessa noite, se respiramos, se pudemos vir a esse culto, é porque a Tua graça nos trouxe, a Tua graça nos tem nos sustentado, a nossa vida é obra das Tuas mãos e por isso nós Te louvamos. Nós Te louvamos, ó Pai, porque temos liberdade para Te adorar. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para esta maravilhosa luz que é Jesus na nossa vida. Nós Te louvamos porque o Senhor plantou esta igreja aqui nesse lugar, de portas abertas para nos receber e para juntos podermos testemunhar do Teu amor, convivermos entre os santos e testemunharmos da fé, da graça, do testemunho que é servir ao Senhor. Por isso nós Te louvamos. Nós Te louvamos, Pai, porque os nossos pecados são perdoados, baseados nos méritos de Cristo. Nós Te louvamos porque a Tua palavra tem sido anunciada aqui nesse púlpito e tem feito diferença na minha vida, na nossa vida. Nós Te bendizemos e nós Te louvamos, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Teu Espírito Santo nos moveu e nos trouxe para estarmos aqui nessa noite, neste lugar, em espírito e em verdade. Que todas essas bênçãos possam ser, na nossa boca e no nosso coração, motivo de louvor, motivos de glorificarmos o Teu grande e excelso nome. E é no nome que está acima de todo nome que nós oramos, o nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos, boa noite. Vamos, ainda de pé, vamos abrir. O texto está transcrito no seu boletim, Romanos 8, 3, 21 a 31. Romanos 3, quem nos acompanha em casa, pode abrir Romanos 3, de 21 a 31. Nós vamos fazer a leitura em uníssono. Leiamos todos juntos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque é a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Podeis assentar, curvemos as nossas frontes e oremos ao Senhor. Senhor da glória, estamos na Tua presença, reconhecendo que nada somos, que nós carecemos, Senhor Deus, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça sobre nós. Queremos colocar, Senhor Deus, as nossas faltas, os nossos pecados diante do Senhor, clamando ao Senhor misericórdia, clamando ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, e lance no mar do esquecimento. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa cada dia esquadrinhar, Senhor Deus, nossos pensamentos, nossos passos, para que nós possamos viver uma vida que Te agrade, Senhor. Que aqueles pecados que nós cometemos, nós possamos nos arrepender verdadeiramente. E nós fazemos isso, Senhor Deus, clamando sempre no nome de Jesus, o nosso Redentor, que pagou o preço pelos nossos pecados. Nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor Deus, pagando esse preço por nós e nos trazendo, Senhor Deus, a reconciliação, a justificação, Senhor Deus, diante do Senhor. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão. Nós Te agradecemos porque no dia de hoje as Tuas misericórdias se renovaram. Bendito seja o Teu nome, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós Te oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos entoar o novo cântico de número 93, Firmeza na Fé. Com os alvos cantarei louvor eterno
colocar de pé, vamos ler o Salmo de número 84, de maneira alternada. Façamos essa leitura do Salmo 84, de todo o capítulo. Salmo 84. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvemos ao Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém? Ainda de pé, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Só quero te falar, o seu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. O seu é o reino e a glória pra sempre. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantados,
Só quero te falar, o céu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. O céu é o reino e a glória pra sempre. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Pode sentar. Entoaremos o novo cântico de número 62, hino de gratidão. Na ocasião, os irmãos poderão trazer seus dízimos e ofertas. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizestes, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegram meu viver. A correção paterna quando valho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Deus, nosso Deus, Deus amado, Deus querido, queremos agradecer por esse momento especial e nós possamos depositar nossas ofertas aqui na tua casa, que seja feito para boa administração. O Senhor tenha abençoado a vida de cada um aqui, meu Deus. Deus, ao contrário, sempre Deus nos abençoa nossas vidas, o tempo todo, cuida de nossas vidas o tempo todo. Nos dá saúde, né, nos dá trabalho, nos dá emprego, abre as portas onde estão fechadas. O Senhor Deus venha estar derramando graças e graças aqui nessa igreja, na vida de cada irmão nessa noite, meu Deus. Está abençoando a vida em todas as áreas, especialmente na área financeira, meu Deus. Está abençoando essa igreja de cada um. Entrego todos as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar agora no momento de intercessão, de oração. Acabei de tomar ciência aqui, a mãe de Alinaldo, né? Presbítero Alinaldo, lá da igreja de Aracaju, a esposa dele, né, no caso, Alinaldinho, como a gente conhece, de vez em quando ele tem nos visitado, está na UTI, né, internada, então vamos orar por ela. A irmã Gisele é o nome dela, né? Alguém lembra? Mas, a mãe de Alinaldinho, como é o nome dela? Heloísa. Pronto, a irmã Heloísa está na UTI, vamos orar por ela, pedir ao Senhor que seja gracioso. Gilza. A mãe da Alinaldinho. Pronto, é a mãe, isso. Dona Gilza, né, que está internada, né? É, certo, mas eu quero só saber o nome. Então, Dona Gilza, vamos orar por ela. Deus, Senhor, que cuida da sua saúde, que restaure, tá? Vamos orar também, colocar o nosso missionário, reverendo Marcos e família, né? Ele está aqui no Brasil, fazendo todos os preparativos para ver se dessa vez ele consegue, né, entrar na Nova Zelândia, muitos protocolos, muita dificuldade, um custo altíssimo, não é? Então, ora por isso. Como eu falei pela manhã, se você quiser de alguma forma ajudar, de forma mais pontual e específica, desse momento que ele está precisando, a família, né, você pode me procurar o presbítero Adoniel e dizer isso para ele, né, uma oferta, o valor é aquele que Deus colocar no seu coração. O objetivo deles, eles precisam de aproximadamente R$100 mil. É algo assim, quase que inatingível, né? A gente olha assim, como é que vai arrumar esse dinheiro?
mas confiamos em Deus e oramos, né? Então, eu disse pela manhã que gostaria de ver se nós podíamos, esse mês, né? Nossa igreja manda R$350 por mês, imagina como é pouquinho, né? Se a gente pudesse aumentar um pouco isso, seria bom, quem sabe, com a minha ajuda, com a sua ajuda, nós possamos fazer isso, tá? Então, ora por eles, né? Esse é um momento assim, eu fico pensando na mente do pastor, né? Da sua família, a questão da fé. Eu tenho que falar um pouco sobre isso hoje, a fé que nós precisamos ter nesses momentos, né? A confiança em Deus. Então, ora pelo reverendo Marcos e sua família, ora pela saúde da nossa irmã Gilza. Agradeçamos também, como sempre, pelos nossos 50 anos, né? Estamos comemorando esses 50 anos durante todo esse ano. Cada culto, cada reunião é uma ação de graças. Então, ora ao Senhor também nesse sentido. Depois de alguns momentos, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Moacir, que vem aqui e ore por nós. Se você puder se ajoelhar, faça isso diante do Senhor. Vamos orar. Pai sublime, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, porque Tu és bondoso. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja se encontra aqui agora, prostrada diante de Ti, para Te pedir, para Te suplicar. Pai, em nome de Jesus, nós gostaríamos de entregar, como igreja do Senhor, em Tuas mãos, a vida da Tua serva, da Tua filha, Dona Gilza, Deus. Ela tem enfrentado dificuldades do ponto de vista físico, a ponto de estar no UTI hospitalar. Deus, neste momento, nós sabemos que os familiares ficam com os corações apertados, tristeza, preocupados. Por isso nós te rogamos, Senhor, Teu Santo Espírito, conforte e console o coração desses familiares, Deus. Cuida, Pai, da Tua serva, se for da Tua BC, ela saia bem desta, e que tudo redonde exclusivamente para a honra e glória do Teu Santo nome, Senhor. Cuida da Dona Gilza, cuida dos seus familiares, Pai. Nós gostaríamos de pegar em Tuas mãos também a vida do Pastor Marcos, sua família, Pai. Tu sabes das dificuldades que esta família tem encontrado, Pai, para adentrar naquele país, para proclamar boas novas de salvação, Deus. Nós acabamos de ouvir um relato do montante financeiro que será necessário, Deus, para que isso aconteça. Aos nossos olhos, talvez seja impossível, mas nós cremos num Deus do impossível, um Deus que tudo pode, Deus, que tudo faz no seu tempo, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, toma conta desta situação, abre portas, toca corações, que possamos, Senhor, também participar, ser voluntários nesse aspecto. Nos ajuda, Senhor, a contribuir, orando, ofertando, intercedendo por esta causa, Deus. Coloca no coração de cada um, irmão, cada um de nós, um coração missionário, desejoso, Senhor, que vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra. Amém, Jesus. Cuida, Senhor, dos Teus servos, cuida, Senhor, desta família, cuida desta missão, Deus, porque certamente o Senhor tem planos e propósitos na vida daquela nação, Deus. Tão rica em bens materiais, talvez tão rica em cultura, mas tão carente, tão distante de Ti, tão carente da Tua palavra. Leva, Senhor, esses Teus servos para anunciar o Evangelho.
de forma que vidas sejam salvas e transformadas no poder que há na Tua palavra, Deus. Abençoa também, Senhor, os 50 anos desta igreja, Deus. Ó Pai, que possamos contribuir também, possamos servir uns aos outros aqui nesta casa, possamos colaborar para que seja um dia de festa, um dia de alegria, onde possamos abençoar uns aos outros e nesse dia também possamos ser abençoados por Ti, Deus. Cuida dos nossos 50 anos, Deus. Nós pedimos também ainda, Senhor, pelos países que estão em guerra no mundo, nos casos da Rússia, a Ucrânia, vidas têm sido perdidas ali naquele local. Tem sido dias difíceis, de dor, de sofrimento, de pranto. Ó Pai, em nome de Jesus, conforta, consola os corações, dá cabo desta guerra, Deus, de modo que o sofrimento ali possa cessar, Deus. Cuida, Senhor, crianças, jovens, idosos, de pais, irmãos, filhos. Cuida daquelas nações, Deus. Toca no coração das lideranças, toca no coração dos líderes mundiais, de forma que possamos encontrar uma solução para aquele problema, Deus. Cuida, Senhor, dessa situação também. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas, irmãos, vamos ficar em pé em reverência a Deus e a sua palavra. E vamos abri-la no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 26. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 26. A palavra do Senhor assim nos diz: Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá de seu pai ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai é estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém. Senhor, nós clamamos, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, que possamos aprender de ti e aplicar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem aceitar, irmãos. Durante a semana nós ficamos nos preparando como igreja, como família, para, logo após o culto hoje, temos aquele momento que chamamos de jantar da família. Na verdade, a sociedade hoje comemora o chamado Dia dos Namorados. Não é? No entanto, do ponto de vista bíblico, o namoro, como é tratado no mundo hoje, não tem amparo na Bíblia. Nunca houve esse tipo de relacionamento na Bíblia. O que nós chamaríamos hoje de namoro, aquela fase de conhecimento e de um compromisso, na Bíblia já se começa já do noivado. E ali, no estabelecimento desse noivado, o compromisso já é afirmado. Não é como hoje, que as pessoas aí namoram, e já mudaram a palavra, já tem agora outra palavra, mas tem coisa que é mais rasa do que namoro, No entanto, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que a família é a base de todo relacionamento de Deus conosco e com o seu povo. É por isso, então, que desde sempre, o relacionamento homem e mulher sempre foi tratado de forma muito séria. Não dá para caber e perceber na igreja a figura daquelas pessoas que vivem namorando com várias pessoas, como se estivesse assim, não vamos experimentar para ver se dá certo. O namoro também, do ponto de vista bíblico, e a gente não está mais vivendo no Velho Testamento, estamos vivendo numa outra sociedade. O namoro também hoje não deveria ser aquele lugar para a intimidade excessiva. A gente percebe hoje casais namorados, inclusive na igreja, tendo certas intimidades que deveriam ser reservadas apenas para o casamento. E não me refiro aqui à prática do ato sexual, mas a casais com namoros tão avançados que fazem quase que um chamado prelúdio do ato sexual e só não o consumam, mas ficam prontos para. Tão exagerado que às vezes é esse relacionamento chamado namoro. Preciso dizer para vocês, como pastor, que isso se constitui pecado e pode trazer sérios malefícios para a vida espiritual dos jovens que assim se comportam. A Bíblia manda que o homem respeite a moça como irmã. Então esse deve ser o tratamento de respeito mútuo. E é impressionante que muitas vezes o casamento termina tendo problemas porque no namoro os dois sabem que foram hipócritas na igreja, que fizeram o que não deviam e enganaram a todo mundo. E sabe qual é o problema disso? É que quando chega no casamento, a desconfiança nasce. Porque se você enganava o pastor, você enganava o professor de escola dominical, você enganava o pai da moça, você enganava a mãe do rapaz, com um comportamento muito inadequado,
O que te impede de hoje enganar um ao outro? Muitos casamentos têm sérios prejuízos por conta disso. E nós, homens, mulheres, jovens ou não estamos totalmente alheios e imunes a essa questão. Preciso, mas na realidade, tocar no assunto, que é espinhoso, mas que precisa de orientação. Então, muito cuidado para que as suas intimidades no namoro não sejam excessivas, coisa que você sabe é reservada para o casamento. Hoje, então, a gente resolveu, a turma resolveu fazer o jantar não dos namorados, e eu achei acertadíssima essa ideia, mas da família. Porque, na verdade, o que Deus celebra na Escritura é a família. Observe que nos tempos modernos, a instituição mais perseguida pelo diabo, em todas as suas áreas, é exatamente a família cristã. Não qualquer tipo de ajuntamento que o mundo fale que é família, mas a família, nos moldes que a Bíblia nos apresenta, tem sido duramente perseguida. Tem sido, de fato, tratada como instituição de menor importância e, às vezes, até é dito que prejudica o andamento da sociedade. Certa vez ouvi, um dia desse aí, uma determinada pessoa dizendo que a sociedade brasileira deveria rever os conceitos de família do cristianismo que vivemos aqui no Brasil, na sua maioria. Eu me escandalizei com essa fala, mas está sendo dita e propalada aos montes. E, mesmo assim, pessoas há que não prestam atenção em quem é que está falando isso. Deveriam prestar atenção. A palavra de Deus, então, trata a família como sendo o lugar onde Deus se manifesta primeiro como Senhor e Salvador, onde Ele se manifesta primeiro como alguém que se relaciona com o homem. Quando a gente olha para Gênesis, por exemplo, quando Deus cria Adão, logo Ele providencia uma auxiliadora idônea e diz, olha, vocês dois agora serão uma só carne. Ali nasce a primeira família e Deus estabelece com Adão e Eva um relacionamento paterno de pais e filhos. Todos os dias Deus estava com eles, conversando com eles, trocando ideias, orientando, tendo comunhão com esse casal. Aqui nós vemos a formação, digamos assim, da família de Abraão. Eu queria pensar um pouco sobre essa família, uma abençoada e abençoadora, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão. E tentar, observando como foi a formação da família de Abraão, observando os desafios que Deus propôs para Abraão, observando o que Abraão e família precisaram realizar, hoje, estaremos reunidos mais tarde em comunhão, refletimos se na nossa família nós temos tentado fazer algo parecido em obediência à voz de Deus. Então, abra sua Bíblia, se você a fechou, em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26. E uma das coisas que precisamos entender aqui é que o lugar onde a família de Abraão se desenvolve. O versículo 28, diz assim, morreu Arã na terra, irmão de Abraão, chamado Abrão ainda aqui, morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Observe, Ur dos Caldeus é uma cidade que hoje estaria localizada lá no Iraque. Então, se você pensar na geografia de hoje, então, observe que essa é uma área que até hoje ainda é problemática. Grandes conflitos mundiais, situação difícil. A religiosidade daquela época, desse momento hoje, geograficamente, ali no Iraque, é uma religiosidade anticristã, na verdade. E Abraão nasce, vive, cresce, se desenvolve, encontra a sua esposa, nesse lugar chamado Ur dos Caldeus. Na Bíblia, a gente vai ver aparecer algumas vezes esse povo, os caldeus, sempre em oposição ao povo de Deus. Sempre no lugar de distanciamento de Deus. Os caldeus sempre estiveram no lugar de oposição a Deus, de pecado, de fuga da presença de Deus, de idolatria. É nesse contexto que Abraão vive. Ele nasce numa cidade pagã, ele nasce numa cidade, na verdade, até próspera para a sua época, famosa à época, então é uma cidade rica, mas é uma cidade que estava afastada de Deus. E aí o texto diz que Tera pega seus filhos e vai para Canaã. Observe que Deus fala com Abraão, mas fica subentendido aqui que o pai de Abraão, que a família de Abraão é que recebe esse chamado. A grande questão aqui é que eles dão o primeiro passo, eles dão a primeira caminhada, mas quando chegam em Arã, já que Abraão e Naor tomaram para si mulheres, versículo 31, Tera e Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, eles caminham, eles saem de Ur, vão para a terra de Canaã, e vão até Arã e ficam. O que está acontecendo aqui? Abraão, então, sai com seu pai, sai com seus irmãos, suas esposas, numa caminhada que deveria até Canaã, a terra prometida, mas por alguma razão que não sabemos, Tera resolve parar. Eu não sei se ele ficou adoentado, eu não sei se ele teve algum problema, eu não sei se ele ficou cansado, eu não sei o que foi que o limitou, mas fica claro que eles resolvem parar. O texto assim diz, onde ficaram. Não fica claro aqui, mas parece que foi uma decisão de Tera, do pai de Abraão, que era o chefe de família, estava vivo ainda. Então, naquela época, o pai, o patriarca é aquele que mais velho que dá as ordens. Então, eles começam bem, eles começam a caminhada, e por alguma razão, quando chega na cidade de Arã, eles resolvem ficar. Depois o texto diz que Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Aí, a primeira reflexão que eu quero que a gente faça a respeito da nossa caminhada como família é que Deus traz para nós um plano, Deus coloca para a nossa família um objetivo, Ele coloca um ponto aonde nós devemos ir, Ele aponta o caminho que devemos seguir. O que acontece com muitas pessoas? Começam a caminhada, mas depois resolvem parar. É só observar a vida na igreja. Quantas pessoas nós vimos adentrar aqui nessas portas? E como diz aquele hino antigo, muitos que corriam bem, de longe, hoje vão. Hoje pela manhã, a gente estava conversando, não lembro mais quem eram os circunstâncias, mas estávamos conversando. Em algum momento, se falou algo sobre a história da nossa igreja, desta igreja. E eu comentava, olha, se esse pastor tivesse assumido esta igreja naquela época, aí disseram assim, não, mas é porque tem uma turma na igreja fazendo campanha contra, fazendo campanha para outra pessoa. E, no final das contas, esse pastor desistiu de vir. Tanta pressão que houve. Aí a pessoa citou os nomes. Desses nomes, não temos nenhum mais na igreja. Desses nomes, 95% deles, eu estou fazendo uma conta assim rápida, estão hoje fora da igreja.
Mas na época, fizeram de tudo para que determinado pastor não se tornasse pastor da igreja. Então, as pessoas começam a caminhada e por alguma razão voltam. Lembremos das palavras de Jesus. Aquele que tem posto a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. Então a gente percebe aqui na família, nesta família que Deus escolheu, essa situação. Então, o pai de Abraão morreu em Arã. Eu não vou aqui entrar no mérito da salvação dele, eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu não sei bem qual foi a razão maior que o levou a ficar ali. O texto não fala quanto tempo foi, só diz o seguinte: resolveram ficar. Então, primeiro pensamento, primeira lição que eu quero pensar com você hoje, como famílias que somos de Deus, é: estamos prosseguindo rumo ao alvo que Deus propôs para nós, como família, como pais, como mães, como filhos, como avós, como tios, como igreja? Estamos caminhando, ou por alguma razão estacionamos? Ou aconteceu algo que nos levou a permanecer. Mais à frente, vocês vão lembrar da história, Ló, né, subiu de Abraão, continua a caminhada para Abraão. E lá na frente tem probleminha. Aí Ló escolhe um determinado local que era saudável para o burro, ele achou lindo, maravilhoso. E Abraão disse: você vai para lá e eu vou para cá. E o resultado dessa escolha foi um tremendo desastre para a família de Ló. E Abraão permaneceu na caminhada da presença de Deus. Então as nossas escolhas como família, como crentes, como servos de Deus, determinam a bênção ou determinam o juízo de Deus. Determinam a felicidade ou determinam problemáticas terríveis na nossa existência. Então, demonstra isso. Alguém que começa a caminhada, mas por alguma razão resolve ficar a meio caminho do objetivo que Deus estabeleceu. Diferentemente de Abraão, Tera jamais viu o cumprimento da promessa. Ele não conheceu a terra de Canaã, ele morreu antes. Ele morreu antes, sem ver a promessa de Deus cumprida. Então, uma coisa agora. E o que acontece com Abraão? Vem no capítulo 12, versículo 1. Né? Então, a patriarca morre, aí agora vem Abraão, Deus conversando com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui Deus lança sobre Abraão e sobre sua família o desafio da obediência. O desafio de atender ao seu chamado. O desafio que a família de Abraão fosse o lugar em que o novo se estabelecesse. Veja, Abraão já tinha uma idade, uma certa idade, quando recebeu o chamado de Deus. Ele já era um homem rico, ele já tinha terras, ele já tinha uma esposa, não tinha filhos, o que era uma coisa muito triste na época. Não tinha filhos, mas tinha terra, tinha posses, tinha dinheiro, tinha uma família já estabelecida, um trabalho, né? A vida dele estava encaminhada. Ou seja, estou muito bem, obrigado. E de repente Deus diz assim: deixe tudo isso para trás. Sua família, deixa atrás. A terra dos seus pais, a herança que você tem aí, deixa atrás. Seu emprego, toda a sua forma de vida, deixa tudo isso para trás e vai para uma terra que eu mostrarei. Eu vou abençoar você. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Pega a sua família e se move. Se livre de tudo que te prende. E vai para uma terra que eu estou guardando para você. Veja, que desafio maravilhoso. O desafio de deixar a nossa zona de conforto. O desafio de abandonar tudo aquilo que dava segurança. Observe, irmãos, mesmo fora da igreja, para mais ou para menos, o seio familiar, o trabalho, o que o ser humano mais anseia nessa vida? Ter uma família, né? Ter um trabalho que dê sustento, ter uma casa, ter um lar, que ele possa chamar de seu. Nos tempos modernos, a gente poderia acrescentar, ter um veículo para poder se locomover, para no Brasil, o brasileiro gosta disso. Mas, por básico, casa, trabalho e família. Abraão já tem tudo isso. Por que, então, deixar tudo isso para uma aventura, para começar do zero, para reiniciar? Deus, irmão, da nossa família, muitas vezes, está propondo para nós coisas novas. Novidades que podem nos trazer bênçãos ainda piores. Mas isso exige, assim como exige de Abraão, confiança, fé e obediência para trilhar os caminhos de Deus. Muitas vezes, irmãos, existem laços, existem amarras, existem questões que aparentemente não são más, mas que nos aprisionam na direção da vontade de Deus. Eu lembro, por exemplo, quando Jesus fala aos seus discípulos, contou a história do jovem rico. Jesus olha para ele e diz assim: venda tudo que você tem, distribua entre os pobres, depois venha e me siga. Resposta do menino, o jovem. Ele ficou triste, era dono das propriedades, ele não podia se desfazer delas. Outro homem vai procurar Jesus: Senhor, deixa primeiro eu ir enterrar os meus pais. Aí Jesus disse: deixa que os vossos enterrem seus próprios mortos, agora você tem que siga. O que Jesus está sendo insensível? Não. O que Jesus está nos ensinando é: você precisa colocar-me em primeiro lugar, você precisa confiar em mim. O desafio que Deus lança para Abraão é: deixe tudo o que te prende, deixe tudo o que te impede de me servir, de me seguir com confiança, e ande comigo, venha comigo, eu vou estar com vocês. Muitas vezes, esses laços espirituais estão tão arraigados na vida dos homens e mulheres, que eles não conseguem sequer perceber isso. Eles não conseguem se movimentar em direção da obediência à vontade de Deus. Algo os prende. O desafio de Deus para nossas famílias é para que nós nos desarraiguemos, nos libertemos de tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus de forma plena. Então, Abraão ouve essa palavra: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, deixa tudo que você acha que te faz dar segurança. Deixa tudo que está te prendendo e te mantendo imóvel aí em Arã. Você já devia ter caminhado. Você já devia estar quase lá, mas você está parado aí. Esse é o primeiro desafio. A gente precisa abandonar aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus e dar ouvidos à voz do Senhor. Agora, observe que Deus faz uma proposta para Abraão e para a sua família. Veja o versículo 2, você está lendo. Ele diz: vai para a terra, eu vou te mostrar. Vamos ler comigo, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gente, a gente precisa aprender com esses detalhes de Deus. Deus está procurando uma família. Veja, que a partir de Abraão começa a formação do povo de Israel. Abraão, Isaac, Jacó. Depois dos filhos de Jacó nascem os patriarcas. Egito, sai do Egito e vai para Canaã. E o povo de Israel, que começou com uma velha estéril, se transforma numa nação que derrotou a maior nação da época, que é o Egito. Aí você olha para trás, olha para essa história e diz: só porque ele ouviu a voz de Deus e saiu de casa e obedeceu ao Senhor. Aqui, algo assim que eu acho legal de pensar. Porque ele está vivendo o evangelho da bênção. Nós queremos ser abençoados.
Nós queremos usufruir das bênçãos de Deus. Que coisa maravilhosa é você ter a consciência de que recebeu a salvação pela graça de Deus, mediante a fé. Saber que você tem um céu, que você tem um novo céu e uma nova terra preparado para você. Sabendo que Jesus é o seu pastor
nada te faltará. Como a gente aprendeu hoje nas palavras de Calvino, somos de Deus e isso é o quê? Suficiente. Somos de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos uma nação santa. Somos esse grupo de pessoas que Deus escolheu. E o nome de Abraão é grande mesmo. Grandioso, Deus fez isso mesmo. Mas aí vem essa palavrinha: sê tu uma bênção. A nossa família é para ser um lugar abençoador. Deus não nos chama como família, e agora estendo esse pensamento como família de Deus, apenas para sermos engrandecidos, apenas para recebermos as bênçãos da presença de Deus, apenas para recebermos as bênçãos da promessa de entrarmos na terra prometida, não apenas para recebermos as bênçãos de vencer a morte. Deus nos chama para que a nossa casa seja uma bênção, para que eu e você sejamos bênção para o mundo. Essa é a promessa de Deus e também o desafio de Deus, que a nossa casa, que a nossa família seja uma bênção. Se eu e você hoje temos lugar na igreja, tudo começa, claro, na eternidade, mas do ponto de vista da história, com esse casal de velhos, onde Deus escolhe um velho e uma velha estéril, para a partir daí iniciar uma grande nação. E hoje todos nós, pela fé, somos filhos deste Abraão aqui, deste homem que nos abençoa pela sua vida até o dia de hoje, mesmo já estando morto. O que ele fez, a obediência dele, levou a bênção da salvação, através de Jesus, obviamente, para todos os povos. O povo de Israel nasceu e Jesus faz parte do povo de Israel. Esse é o desafio. A família deve ser um lugar abençoador. Mas qual é o problema? É que se estabeleceu no seio, às vezes familiar, um sentimento egoísta. O mundo de hoje é um mundo egoísta, é o mundo do eu. Muitas vezes, as dificuldades do relacionamento familiar é porque o marido não quer abençoar a esposa, quer só ser abençoado por ela. É a esposa que só quer ser abençoada pelo marido, não faz nada no sentido de abençoar. É o filho, são os filhos que querem apenas receber dos pais, mas não movem um dedo para abençoar os pais. A família é este lugar onde essa frase, sê tu uma bênção, deve ser levada a sério. É o marido que abençoa filhos, que abençoa a esposa, é o pai que abençoa filhos, são os filhos que abençoam os pais, com a sua vida, com um trato, inclusive colaborando com as questões familiares, em todas as áreas. E aí eu quero dar uma palavra muito importante para os filhos. Para os filhos. Como você tem, queridos filhos, participado nas suas famílias? Porque veja, fulano casa com a Beltrana B, tem um filho. E desde o nascimento, o papai e a mamãe cuidam do filho,
compra remedinho, compra comida, compra roupa, faz das tripas coração, como se diz, eu gosto muito dessa expressão, faz das tripas coração, para que tudo dê certo, para que tudo funcione. E às vezes há filhos que passam a vida inteira só sendo abençoados pelos pais. E muitas vezes, mesmo tendo condições e tendo oportunidade de abençoar os pais, fazem vista grossa e não movem uma palha para abençoar seus pais, para abençoar seus irmãos. Às vezes, alguém na família recebe de Deus até mais condições, mas a pessoa só quer saber de receber as bênçãos, não quer dividir. Então, filhos, comecem a orar desde cedo. Até você que é criança, que não entende de nada de trabalho ainda, comece a pedir a Deus: Papai do céu, eu quero ser uma bênção para minha mãe. Papai do céu, eu quero ser uma bênção para meu pai. Eu quero ser uma bênção para o meu irmãozinho. Eu quero ser uma bênção para minha irmã. Sê tu uma bênção. Veja, depois Deus vai dizer para eles: eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Aí a vida de Abraão é assim: quem ia contra Abraão normalmente já era contra Deus, e aí recebia o justo juízo de Deus. E quem resolvia andar com Abraão era abençoado. É assim que deve ser a família. Aí vem aquela reflexão: a sua casa, a sua família, é uma família que abençoa outras pessoas? A nossa igreja como família é uma família também que abençoa quem se aproxima dela? Sê tu uma bênção. Em terceiro lugar, há algo que acontece com Abraão que é muito importante. Vejamos a partir do versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, então já era um velho. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, Abraão passou por muitos percalços. Uma esposa estéril, um pai que não quis seguir caminho. Depois ele resolve, Deus fala com ele novamente, fala com ele, e ele vai, prossegue na caminhada. A gente sabe que na caminhada teve muitas coisas, muitas dificuldades, mas o texto vai relatar que quando ele chega em Canaã, quando ele chega na terra, quando ele resolve, vai de um lugar para outro, e um lugar onde ele vai se estabelecer, o que é que ele faz? Onde ele chega com sua família, ele edifica o quê? Um altar. A família é o lugar de adoração a Deus. A igreja é o lugar de adoração a Deus. O templo é o lugar de adoração a Deus. Mas na família também adoramos a Deus. Abraão cresce, Abraão não desiste, Abraão exerce a fé e a sua família é abençoada, porque aonde ele ia havia um altar. Deus estava presente com ele. Deus estava com ele. Deus estava no centro da sua família. Então, no dia de hoje, em último lugar, eu quero que a gente reflita sobre isso. Essa proposta de Deus para que a nossa família, a nossa casa, a gente até tem uma canção que a gente canta, né? Quando tem um negócio de encontro de casais, sempre cantam: minha casa será uma casa de quê? De bênção. Mas a casa só pode ser de bênção se Deus estiver. Se o altar, e o altar sempre aponta para o sacrifício.
Onde a gente fala de altar, a gente não está falando de... O altar não é simplesmente um lugar. O altar é o lugar onde se fazia oferendas a Deus. Então, o altar aponta para um trabalho, para um serviço para Deus, aponta para um ofertar a Deus, aponta para sacrificar a Deus, aponta para se relacionar com Deus. Abraão colocava esse ponto como central na sua família, na sua casa. Qual é a reflexão que eu e você precisamos fazer? A nossa família tem, aonde ela vai, estabelecido um altar de Deus? Ou será que fazemos como o povo de Israel fez em outros lugares? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Não, Moisés está longe. Vamos fazer um bezerro de ouro. Faz um altar para ídolos. Quantas vezes aconteceu isso? O povo de Israel, na caminhada, abandonava a Deus e erigia um altar para ídolos. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque o que deve estar na nossa casa é um altar para Deus, um único Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém, não divide. Pensa sobre isso. A quem você erige altares na sua vida? Eu estou falando de forma metafórica aqui, pensando no altar como aquele lugar do coração